Instituto AOCP, 2021, Perito, ITEP Rio Grande do Norte, Criminal Área Geral. Em um computador, existe um componente de hardware que lê instruções e dados, escreve esses dados após o processamento e utiliza sinais para controlar a operação geral do sistema. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse componente de hardware. A. Memória principal. B. Memória de vídeo. C. Processador. D. Impressora. I. Disco rígido. A. Memória principal. Errada. Memória é um componente o qual, conforme o nome sugere, tem a finalidade apenas de armazenar informações, ou seja, não é capaz de controlar a operação do sistema. Memória principal é o componente responsável por armazenar dados e instruções durante a execução dos programas. B. Memória de vídeo. Errada. Como o próprio nome sugere, esta é uma memória instalada em placas de vídeo, com finalidade de melhorar a qualidade das imagens exibidas no monitor. Conforme comentado acima, memória é um componente o qual, conforme o nome sugere, tem a finalidade apenas de armazenar informações, ou seja, não é capaz de controlar a operação do sistema. C. Processador. Certa, de fato, processador é um chip que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas, que devem estar na linguagem que a CPU entende, que é uma linguagem de máquina, e por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. Por si só, ela não permite o compartilhamento de recursos entre computadores. D. Impressora. Errada. Impressora é um dispositivo capaz de imprimir informações em papel e, como tal, não é capaz de controlar a operação do sistema. I. Disco rígido. Errada. Disco rígido é um dispositivo de memória auxiliar e, conforme comentado acima, tem a finalidade apenas de armazenar informações, ou seja, não é capaz de controlar a operação do sistema. Assim sendo, a resposta é a letra C. Instituto AOCP, 2021, Assistente Técnico Forense, ITBRN, Administração. Um processador de um computador, CPU, possui diversas funções, dentre elas uma denominada busca da instrução. Assinale a alternativa que define corretamente a busca da instrução que uma CPU deve executar. A. Leitura de uma instrução da memória, registrador, cache, memória principal. B. É a instrução que necessita efetuar operação aritmética ou lógica com os dados. C. Efetuar os cálculos ou o processamento de dados de fato. D. É uma instrução decodificada para determinar qual ação é necessária. E, o resultado da execução pode escrever dados em memória ou em um dispositivo de entrada e saída. CPU é um chip que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas e por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. Atualmente, CPU e processador são sinônimos. No encapsulamento de um processador há diversos componentes, núcleo de execução, é o dispositivo que executa as instruções dos programas. Em inglês, núcleo é a palavra core, registradores, são unidades muito pequenas de memória, extremamente rápidas. Existem milhares de registradores no chip da CPU. Unidade de controle é o dispositivo responsável por gerenciar a CPU, dando as ordens necessárias para o correto funcionamento do processador. Decodifica e executa as instruções dos programas. Unidade de lógica e aritmética é o dispositivo responsável pelos cálculos, operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU. Para a execução dos passos descritos, serão utilizados os seguintes elementos. A busca da instrução da memória consiste na leitura da instrução a ser executada, no registrador de instrução, RI, que armazena a instrução a ser executada. O incremento para a busca da próxima instrução envolve o contador de programa é um registrador que contém sempre o endereço da próxima instrução a executar. Tão logo a instrução esteja carregada no registrador de decodificação de instrução, o sistema providencia a modificação do conteúdo do contador de instruções, de forma que ele passe a armazenar o endereço da próxima instrução na sequência. A decodificação da instrução é executada pela unidade de controle, o C, como vimos acima na descrição da CPU. As operações aritméticas são executadas pela unidade de lógica e aritmética, ULA, que é o dispositivo responsável pelos cálculos, operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU. Assim sendo,
a resposta é a letra A. IDIB, 2021, Sargento, PMS, CHS. A maioria dos programas de computador precisa ser instalado para só então ser utilizado. Além disso, mesmo programas não instalados podem armazenar informações no computador durante sua utilização. Sobre o armazenamento de dados em um computador, analise as afirmativas a seguir e: a CPU armazena os dados dos programas instalados no computador. Segunda, um software pode não funcionar corretamente se não houver espaço disponível no disco rígido. Terceira, para instalar um programa no computador é necessário ter espaço livre no disco rígido. É correto o que se apresenta: A, apenas na assertiva I. B, apenas nas assertivas I e terceira. C, apenas na assertiva segunda. D, apenas nas assertivas segunda e terceira. I, nas assertivas I, segunda e terceira. I. Errada. CPU, Central Processing Unit, Unidade Central de Processamento, é um chip que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas e por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. Não é uma unidade de memória e não tem, portanto, a função de armazenar programas. Segunda, certa, de fato, softwares precisam armazenar dados durante sua atividade. Caso não haja espaço suficiente no disco rígido para armazenar tais dados, o software poderá não funcionar corretamente. Terceira, certa, um programa de computador é um arquivo e, ao ser instalado em um computador, precisa ser gravado em uma unidade de memória, na qual é necessário haver espaço disponível suficiente para comportar tal arquivo. Assim sendo, a resposta é a letra D. Selecom, 2021, Contador, Câmara Municipal de Cuiabá. A figura abaixo apresenta especificação relacionada a um notebook. As citações Intel Core i5 e 15,6 fazem referência, respectivamente, aos seguintes componentes: a. Modelo da memória DDR e capacidade de exibição da placa de vídeo. b. Tipo do microprocessador e capacidade de exibição da placa de vídeo. c. Modelo da memória DDR e tamanho da tela do monitor de vídeo. d. Tipo do microprocessador e tamanho da tela do monitor de vídeo. A figura apresenta especificação relacionada a um notebook. Intel Core i5 é a nomenclatura de um processador, CPU, da Intel, de alto desempenho, que trabalha com 4 núcleos e a tecnologia HT, Hyper-Threading, que simula, para o sistema operacional, o dobro de núcleos que existem fisicamente, aumentando a velocidade de execução das tarefas. 15,6 é a medida em polegadas da diagonal da tela do monitor. Assim sendo, a resposta é a letra D. EducaPB, 2020, Bibliotecário, Prefeitura de Cabedelo. Tem a função trabalhar toda a informação que é gerada durante a operação do computador. Interpreta as ações do botão do mouse, e vai trabalhar para que o Microsoft Word seja buscado no diretório de instalação e faz com que o arquivo seja aberto no programa em questão. O conceito refere-se a: o A, gabinete. B, drive óptico. C, placa-mãe. D, processador. I, placa de vídeo. A, gabinete. Errada. Gabinete é a caixa metálica que abriga os componentes internos de um computador, como a placa-mãe, a CPU, os dispositivos de disco, a fonte e outros componentes, inclusive o processador. B, drive óptico. Errada. Drive óptico é o nome dado à unidade capaz de ler ou salvar dados em discos ópticos, como CDs e DVDs. C, placa-mãe. Errada. A placa-mãe é a placa mais importante da máquina, pois tem a função de integrar todos os componentes eletrônicos do computador. Para entender melhor a função desta placa, devemos lembrar que os componentes de um computador precisam se comunicar com outros componentes, e todos eles são conectados a circuitos. A função da placa-mãe é permitir que estes circuitos comuniquem-se uns com os outros. Esta placa possui uma porção de portas, de vários tipos, onde os dispositivos são conectados, e o hardware da placa-mãe faz com que haja comunicação entre os componentes. Por isso, todos os componentes de um computador são conectados à placa-mãe. D. Processador. Certa. Processador é a mesma coisa, é um chip,
que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas, que devem estar na linguagem que a CPU entende, que é uma linguagem de máquina. E por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. E placa de vídeo. Errada. Placa de vídeo é um dispositivo que envolve vários componentes eletrônicos que têm a função de melhorar a qualidade de imagens exibidas na tela. Entre estes componentes estão uma GPU, Graphics Processing Unit, ou seja, um processador exclusivo para as imagens, e memória do tipo VRAM, Video RAM, memória exclusiva para as imagens. Assim sendo, a resposta é a letra D. Inais do Pará, 2020, Assistente Social, Prefeitura M. Barata. Leia atentamente as duas assertivas abaixo que tratam sobre o computador e seu processamento de dados. A seguir aponte a alternativa correta. 1. Uma significativa inovação na arquitetura e organização de computadores traduzida por um conjunto reduzido de instruções. 2. São interconectados ao processador e à memória principal e cada um controla um ou mais dispositivos externos. As duas assertivas acima se referem, respectivamente a organização OLAP e barramentos. B. Arquitetura ULA e dispositivos I/O. C. Padrão IEE, barramentos. D. Arquitetura RISC, módulos de S. A. Organização OLAP e barramentos. Errada. OLAP, Online Analytical Processing, é um conceito de interface com o usuário que proporciona a capacidade de ter ideias sobre os dados, permitindo analisá-los profundamente em diversos ângulos. Barramento é um conjunto de linhas metálicas paralelas usado na placa-mãe, cuja função é permitir a transferência de dados entre os componentes, CPU, memórias e unidades de entrada e saída. B. Arquitetura ULA e dispositivos I/O. Errada. Unidade de lógica e aritmética é o dispositivo responsável pelos cálculos, operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU. E o corresponde a input-output, ou seja, entrada e saída, que são os periféricos que permitem enviar e receber dados da CPU, respectivamente. C. Padrão IEE, barramentos. Errada. IEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, é uma entidade norte-americana responsável pela padronização de dispositivos e procedimentos utilizados em equipamentos eletrônicos. Um módulo de IDS é a entidade de um computador responsável pelo controle de um ou mais dispositivos externos e pela transferência de dados entre aqueles dispositivos e a memória principal e os registradores da CPU. Assim, o módulo de IDS está conectado a uma interface interna ao computador, da CPU e à memória principal, e uma interface externo para o computador, ao dispositivo externo. D. Arquitetura RISC, módulos de IS certa, RISC, Reduced Instruction Set Computer, é um conjunto reduzido de instruções que podem ser dadas à CPU através de um programa. Apesar de ser mais difícil para o programador de se trabalhar do que a CIS, esta tecnologia simplifica os programas tornando-os mais rápidos, pois cada instrução utiliza apenas um pulso do clock para ser executada. Um módulo de IDS é a entidade de um computador responsável pelo controle de um ou mais dispositivos externos e pela transferência de dados entre aqueles dispositivos e a memória principal e os registradores da CPU. Assim, o módulo de IDS está conectado a uma interface interna ao computador, da CPU e à memória principal, e uma interface externo para o computador, ao dispositivo externo. Assim sendo, a resposta é a letra D. Amalc, 2019, Auxiliar, Prefeitura Etá. Dentre as opções, qual destas não é característica, definição, recurso ou funcionalidade da CPU de um dispositivo ou computador a influenciar diretamente na velocidade do dispositivo? B. Principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. C. Possuir mais de um núcleo de processamento e compatibilidade com várias placas-mãe. D. Estrutura de sustentação e proteção dos componentes internos da máquina, uma carcaça. E possuir em sua estrutura unidades de processamento aritmético e lógico. CPU, Central Processing Unit, unidade central de processamento, é um chip que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas e por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. Atualmente, CPU e processador são sinônimos. No encapsulamento de um processador há diversos componentes: núcleo de execução,
é o dispositivo que executa as instruções dos programas. Em inglês, núcleo é a palavra core. Registradores são unidades muito pequenas de memória, extremamente rápidas. Existem milhares de registradores no chip da CPU. Unidade de controle é o dispositivo responsável por gerenciar a CPU, dando as ordens necessárias para o correto funcionamento do processador. Decodifica e executa as instruções dos programas. Unidade de lógica e aritmética é o dispositivo responsável pelos cálculos, operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU. A velocidade na qual o processador consegue desempenhar suas funções não é o único fator que influencia a velocidade do dispositivo, mas certamente é o de maior impacto. A única alternativa errada é a letra D, a qual se refere ao gabinete, e não ao processador. IBFC, 2012, Assistente Legislativo, CM Franca. O circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador é popularmente conhecido como A. Cache. B. Clock. C. Processador. D. Memória. A. Errada. Cache é uma memória utilizada entre a DRAM e a CPU, fisicamente posicionada no chip da CPU, para aumentar a velocidade de execução de programas. É do tipo SRAM, Static RAM, cuja tecnologia permite velocidades de leitura e gravação muito maiores do que a velocidade da memória DRAM, utilizada como memória principal nos computadores atuais. Como a memória cache localiza-se próxima ao S, núcleo S, de execução da CPU, e como sua tecnologia permite velocidades maiores de leitura e gravação de dados, sua utilização faz com que os dados sejam lidos e gravados mais rapidamente pela CPU, o que leva a uma velocidade maior na execução dos programas. É volátil e não pode ser utilizada como memória de massa. B. Errada. Qualquer dispositivo eletrônico precisa de um ritmo para poder funcionar. O clock de uma CPU é um ritmo, ou seja, uma sequência compassada de pulsos que determinarão a execução de etapas. Estes pulsos são gerados por um cristal dentro da CPU, cada pulso corresponde a um ciclo, e a CPU usa estes ciclos para efetuar as etapas que executarão uma instrução e sincronizar o funcionamento dos dispositivos do computador. A cada pulso do clock a CPU executa uma instrução. Então, para avaliar o desempenho de uma CPU, contamos quantos pulsos o clock é capaz de gerar em um segundo. Quanto a mais pulsos o clock for capaz de gerar em um segundo, mais instruções serão executadas neste segundo, e assim a CPU trabalhará mais rapidamente. Quando contamos quantas vezes um fenômeno ocorre em um espaço de tempo, estamos avaliando a frequência. C. Certa. CPU é um chip que tem a capacidade de interpretar e executar as instruções dos programas e por esta razão é o dispositivo eletrônico mais importante de um computador. Atualmente, CPU e processador são sinônimos. No encapsulamento de um processador há diversos componentes. Núcleo de execução é o dispositivo que executa as instruções dos programas. Em inglês, núcleo é a palavra core. Registradores são unidades muito pequenas de memória, extremamente rápidas. Existem milhares de registradores no chip da CPU. Unidade de controle é o dispositivo responsável por gerenciar a CPU, dando as ordens necessárias para o correto funcionamento do processador. Decodifica e executa as instruções dos programas. Unidade de lógica e aritmética é o dispositivo responsável pelos cálculos, operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU. O processador executa as instruções dos programas que são armazenados na memória, sendo a responsável pela execução de operações lógicas, decisões e aritméticas, cálculos, que as instruções solicitarem. D. Errada. Memória é um dispositivo cuja finalidade é armazenar dados, e não processar informações. Assim sendo, a resposta é a letra C. IBFC, 2012, Advogado, Câmara Municipal de Franca. Selecione a opção com o significado da consagrada sigla CPU na informática. A. Centro de Processamento Universal. B. Unidade Privada de Computação. C. Central Ultrapotente. D. Unidade Central de Processamento. A sigla CPU vem do termo Central Processing Unit, que em português significa Unidade Central de Processamento, UCP. A CPU é composta basicamente por Unidade de Controle, UC, gerencia o que acontece na CPU. Unidade Lógica e Aritmética,
ULA, realiza operações lógicas e aritméticas. Registradores, pequena memória de alta velocidade. D. Unidade central de processamento. Alternativa correta. Gabarito, D. Quadrix, 2021, Agente Administrativo, CRES 8, DF. Os dispositivos convencionais desta categoria usam o barramento SATA com seus conectores e com seu protocolo, que é considerado lento para os dispositivos modernos, que usam o barramento PCLE, mais rápido. Para usar esse barramento, os dispositivos modernos precisam alterar seu protocolo e seus conectores. Isso foi feito de duas maneiras. Na primeira, SATA-E, os dispositivos usam novos conectores específicos, retrocompatíveis com os conectores SATA, e aderem ao protocolo SATA na versão 3.2, padronizado pelo grupo SATA-IWU e compatível com o PCLE. Na segunda, NVMe, os dispositivos usam os conectores PCLE convencionais, que não são compatíveis com os conectores SATA, e o protocolo NURC, desenvolvido pelo NVMe Workgroup e também compatível com o PCLE. O texto acima descreve dispositivos de A. Armazenamento conhecidos como SSDs. B. Armazenamento conhecidos como caches. C. Armazenamento conhecidos como HDS. D. Impressão conhecidos como impressoras 3D. E. Vídeo conhecidos como GPUs. A. Armazenamento conhecidos como SSDs. Certa, de fato, o texto se refere a dispositivos do tipo SSD, que pode ser conectado à placa-mãe através dos dois barramentos mencionados, SATA-E e PCLE. O barramento SATA-E, que também é chamado de SATA Express ou ainda SATA 3.2, permite tanto a conexão de HDS tradicionais e outras unidades que atuam como memória auxiliar, já que é compatível com o SATA terceira, quanto os dispositivos de SSD SATA-E. A fabricante de computadores Dell descreve SSD PCLE da seguinte forma: as SSDs PCLE são unidades de estado sólido que não usam a interface do chipset SATA de placas-mãe para comunicação entre a SSD e o sistema de arquivos do Windows. As SSDs PCLE não são unidades SATA, embora algumas possam compartilhar um ou mais aspectos com essas unidades. As SSDs PCLE aumentam o desempenho ao descartar o uso da interface SATA para PCLE. PCLE é um barramento multifuncional projetado para passar todos os tipos de dados para o processador. NVMe, Non-Volatile Memory Express, é um protocolo projetado especificamente para o armazenamento de SSD. Ele não compartilha nada com o SATA e substitui-o assim por um método melhor de lidar com o armazenamento de estado sólido. B. Armazenamento conhecidos como caches. Errada. Cache é uma memória utilizada entre a DRAM e os núcleos da CPU, fisicamente posicionada no chip da CPU, de forma que não utiliza qualquer barramento, para aumentar a velocidade de execução de programas. É do tipo SRAM, Static RAM, cuja tecnologia permite velocidades de leitura e gravação muito maiores do que a velocidade da memória DRAM, utilizada como memória principal nos computadores atuais. C. Armazenamento conhecidos como HDS. Errada. Conforme comentado acima, os HDS tradicionais foram projetados para conexão através de barramento SATA, mas não para o barramento PCLE. D. Impressão conhecidos como impressoras 3D. Errada. Impressoras 3D são conectadas via rede Wi-Fi ou barramento USB, mas não através dos barramentos mencionados no enunciado. E. Vídeo conhecidos como GPUs. Errada. GPU não é unidade de memória. Placa de vídeo é um dispositivo que envolve vários componentes eletrônicos que têm a função de melhorar a qualidade de imagens exibidas na tela. Entre estes componentes estão uma GPU, Graphics Processing Unit, ou seja, um processador exclusivo para as imagens, e memória do tipo VRAM, Video RAM, memória exclusiva para as imagens. Assim sendo, a resposta é a letra A.